Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui com a Hortência. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória dela antes da gente começar. A Hortência Abreu, ela nasceu em 1989 e vive em Belo Horizonte. Ela é artista e pesquisadora, graduou-se em artes visuais na Escola de Belas Artes da UFMG, onde realiza atualmente curso de doutorado. Atuou como assistente de curadoria na exposição Fabricação Própria, no Sesc Pompeia, da artista Lotus Lobo. Realizou exposições tais como Só a Distância, Mostra Seus Dentes, Programa de Exposição 2018, Centro Cultural de São Paulo, em São Paulo, exposição Tudo é Tangente, Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2017. Mostra Curto Circuito, Conexões Imprevistas no Sesc Palladium, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016. Exposição A Terça e a Terra, no Sesc Palladium, em 2015, aqui em Belo Horizonte. Contribuiu com textos críticos para o catálogo e guia da 32ª Bienal de São Paulo, em 2016, e para o catálogo do Bolsa Pampulha, em 2018 e 2019, no Museu de Arte Popular de Belo Horizonte. É isso. Boa noite, gente. Boa noite, Hortência. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindo, Hortência. Boa noite. Obrigada. Então, gente, vamos começar o Intercâmbio no Inferno, né? Hortência, fala um pouquinho da sua trajetória nas artes visuais, como que tudo começou, se você quiser começar do meio, do final, do início, fala aí um pouquinho para a gente, por favor. Tá bom. Primeiro, queria agradecer o convite de vocês. A gente quer É legal participar, né, e poder conversar com vocês também. Então, da trajetória, eu né, fiz primeiro graduação em Belas Artes, Artes Visuais, na verdade, o curso, né, na UFMG. E aí eu fiz um percurso, assim, de ficar na gravura em metal. Lá na UFMG a gente tem ou pelo menos tinha, né? Eu acho que ainda tem uma escolha por uma habilitação, e eu escolhi a gravura e fiquei muito na gravura em metal, apesar de ter passado nas outras gravuras também. E depois eu dei uma continuidade, assim, de estudos no curso de desenho, só que eu não cheguei a terminar o curso, né? Acabou que eu comecei a trabalhar como assistente para uma artista, Cintia Marcelli, quando ela ainda morava aqui em Belo Horizonte. E aí eu fui afastando um pouco da universidade, assim, nesse momento. E aí foi também um momento importante para mim, assim, de conhecer o trabalho de uma artista que está no mercado, já estava no mercado há mais tempo e já tinha participado de vários editais, prêmios, né, exposições no Brasil. E aí foi uma super experiência esse momento. Depois eu retorno para o mestrado em artes. E aí acho que isso foi entre 2013 e 2015. E aí eu fiz um mestrado mais teórico, fiquei um momento mais assim nessa parte acadêmica. E eu senti muita falta, assim, de trabalhar no ateliê, e aí eu voltei, depois do mestrado, a ficar mais focada em mandar projetos para editais. Mas, assim, ao longo de todo esse período, né, eu fiz exposições, continuei, de certa forma, a produção artística, mas em alguns momentos eu fiquei mais, né, durante o mestrado e agora o doutorado também, acho que tem momentos que vão se intercalando, assim, de mais pesquisa, estudo, e a prática vai, às vezes, ficando, assim, acho que de molho, assim, depois tem um retorno. Acho que sempre, de uma certa forma, tem umas conversas, mas acho que tem um momento do estudo que é um momento muito, assim, também específico de escrita, de dedicação à leitura. E aí intercalo com esses momentos de produção em ateliê também, né?
E aí, nesse meio tempo todo, a gente teve um ateliê compartilhado, que também foi muito importante, que era o Vão, né? Uhum. Ficava ali na Avenida Francisco Salles, no Floresta. E aí, durante uns anos, a gente teve um intercâmbio muito legal, assim, com um certo grupo, né, de artistas. Primeiro, eu e a Marina RB dividiu um ateliê de gravura, aí Ah, eu depois lembro ela... desse ateliê de vocês, eu cheguei a visitar lá. Que massa. Tem, deixa eu ver quando que a gente foi para lá. Eu acho que foi entre 2011 e 2012, a gente estava duas nesse ateliê de gravura, e depois a gente mudou para uma outra sala, e o Ricardo Burgarelli entrou, e aí quando a Marina saiu, entrou já mais gente, a Nina Aragon, a Paula Berbert, o Ricardo Reis, do RR, e Uhum. aí a gente teve nesse momento, um ambiente mais coletivo, assim, que também foi muito importante. Aí a gente fez esse essa exposição, na verdade não era bem uma exposição no Sesc Paládio, mas era vários ateliês foram ocupar a galeria e fazer trabalhos. Aí a gente teve um momento assim, muito intenso de trabalhar junto, coletivamente. Uhum. E bom, e fora também essa parceria que eu tenho com o Ricardo Bugarelli de fazer trabalhos junto, que assim dura mais tempo que esse momento vão coletivo, assim, né? Essa última exposição que a gente fez em São Paulo foi dentro desse contexto de uma pesquisa conjunta, uma prática artística conjunta, assim, que começou nesse ateliê que a gente dividia e se estendeu depois, né? Mesmo a gente tendo saído de lá desse espaço físico, a gente continuou trabalhando junto e fez essa exposição em 2018. Uhum. E o seu processo criativo, como que ele se dá? Ele vem através primeiro da teoria, ou você vai mesclando as duas coisas, a prática? Porque eu vejo que tem muita questão política, né? Arte política no seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente como que é isso. Na verdade, eu acho que nunca não vem da teoria, assim, eu acho que bom, acho que também em determinados momentos esses processos mudam também, não é um processo, não existe de uma forma homogênea sempre, assim. Eu acho que, para mim, sempre está ligado mais à experimentação do que Uhum. a, a um projeto conceitual que antecede esse trabalho, sabe? Então, eu tenho assuntos que me rodeiam, que eu pesquiso, né? Por exemplo, nesse caso da guerra contra o Paraguai, que a gente fez uma instalação toda sobre esse tema, já era um tema de estudo, mas aí a gente vai estudando, coletando imagens, mas parte muito, os trabalhos, a forma final desses trabalhos parte muito mais de uma experimentação do que de um projeto mais racional, assim. Uhum. E aí eu trabalho muito com referências de outras imagens, assim, outros artistas, eu gosto muito de ficar pesquisando o trabalho de outros artistas, às vezes imagens também que eu vejo e que também de alguma forma contribuem de alguma forma para esse momento, assim, também de criar uma outra coisa, né, a partir disso. E Tá dando para ouvir o som? tá, Tá com Ai, não som. era para ouvir o som, não, peraí. tem que mutar aí o vídeo. Tem, peraí. Agora deu, eu acho. É Não. porque o que acontece é que no Zoom dá para você não compartilhar o som. Eu pensei que não ia compartilhar, não. Ô, Cíntia, Diga. então, seu trabalho vem da experiência técnica dos materiais, é isso? Também, eu acho que essa minha experiência com a gravura, desde o início, sempre foi um pouco esse atrativo que eu tinha pelos materiais e pela técnica, enquanto possibilidade de gerar pensamentos também com as imagens ou com as ideias, né, que vinham à mente, assim. E aí eu sempre me interessei muito por essa questão da gravura,
não ser somente o pensamento, né, ele se desdobra na matriz, na parte final, aí tem o processo de impressão, e todos esses processos, eles vão acumulando umas camadas, assim, de pensamento, né? A todo momento você tem uma etapa que você vai estabelecendo com ela um processo e uma inventividade, assim. E a técnica te dá muita coisa, assim. Eu sempre penso muito nesse sentido. Por exemplo, o Xerox também, eu e o Ricardo, a gente trabalhou muito com Xerox nessa exposição em São Paulo. Essa possibilidade do que a técnica te dá também como textura, como desdobramento de uma imagem, como possibilidade de reproduzir e modificar a imagem ao mesmo tempo. E aí eu acho que assim, desde o trabalho em gravura, eu já trabalhava com arquivos, assim, de alguma forma. Imagens que vinham de outro lugar, né? Fotografias, coleção de fotografias, mas fazendo alguma coisa com isso. E aí eu acho que isso também tem essa materialidade que interfere no trabalho, nesse sentido, assim, experimentar os materiais também nesse sentido, não só plástico, né? Porque plástico também, assim, tem momento que a matéria vai me proporcionar uma ideia também. Tem um trabalho que eu fiz, que fez parte da exposição do Festival Camelo, em 2000 e... Agora não sei, acho que é 2016. Ele é um trabalho com parafina, então, assim, vem um pouco dessa experiência da gravura com os materiais e essa coisa de aquecer, de transformar a matéria em processos físicos, né, químicos, e aí eu criei esse trabalho a partir disso, assim, vendo como que a parafina tinha se comportado num papel e tinha caído por acidente, e aí eu comecei a fazer algumas experiências com isso. Então, é mais ou menos assim, eu acho, que acontece. A gente está vendo aqui que tem várias técnicas, né? Tem stencil, tem pintura, tem essa coisa do xerox e da gravura, e dependendo do que você vai fazer, o trabalho que pede a técnica, né? Isso que você estava comentando. Ou também vem o contrário. Eu acho que depende, assim. Eu acho que às vezes é o trabalho que pede, às vezes é um interesse pela técnica. Então, por exemplo, nessa exposição em São Paulo, tem trabalhos que são fotografia, impressão, fine art, em papel, porque é a maneira que seria melhor fazer aparecer uma imagem de um arquivo fotográfico numa reprodução em tamanho maior, por exemplo. Eu acho que depende do trabalho, assim. Mas agora, por exemplo, quando é pintura, eu acho que esse, pela técnica e pela possibilidade da transformação plástica durante o ato da pintura, assim. Então, por exemplo, na pintura a óleo, a possibilidade que, como a tinta não seca, de você ficar transformando essa materialidade ali, aquela textura, ou então a cor, principalmente, né? Então, acho que E, depende do trabalho. e você trabalha com muita imagem de arquivo, né? Arquivo histórico e jornalístico, né? Como que você faz essa seleção? A partir do tema ou a partir da imagem mesmo, que já é forte, você vai trabalhando em cima e aí vai se apropria, né, de várias imagens desse tipo. Eu acho que tem um interesse, assim, artístico de comentar essas imagens que já existem, assim, no mundo. E aí, às vezes, essas imagens de arquivo acabam chegando na gente por outros caminhos que não o próprio arquivo onde elas estão, né? Assim, a busca pelo arquivo, né? Então, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz sobre a Guerra do Paraguai foi na ocasião de um encontro com uma imagem num jornal. Então, a partir dali que eu fui pesquisar esse arquivo de fotografias que existia, porque eu descobri nessa imagem um interesse, assim. Na verdade, vi que essa imagem
era muito desconhecida para mim e o contexto dela também. Então, eu fui atrás dela nesse sentido, assim, atrás, né, desse arquivo, na verdade, porque aí eu vi que existia um conjunto maior de fotografias e, e aí trabalho com ela. Às vezes é um encontro, assim, fortuito, né, como esse, mas também depois de um tempo, assim, pesquisando em arquivos digitais, que geralmente é o que eu faço, você acaba encontrando coisas também que você não... que estão ligadas à primeira ideia que te levou até ali, né? Mas aí você já está lá dentro do arquivo. Uhum. E aí eu acho... Eu tenho muito interesse por essa imagem que já passou por algum ou pelo artista que fotografou e está nesse arquivo, e tem uma história num contexto, ou a imagem do jornal, que é uma imagem coletivizada, né? Assim, que ela tem o fotógrafo, mas tem o editor, tem o texto ali do lado, e isso vai a público e chega em muitas pessoas. Acho que é isso, mas às vezes também há um interesse pelo tema histórico, assim, no Uhum. contexto do Brasil, acho que também me leva a ir para esse lugar também, sabe, do arquivo. E, assim, o seu trabalho como artista, ele intercala ou atravessa, assim, a sua pesquisa na academia, tipo no mestrado, no doutorado? Você faz algo que se cruza ali a teoria e a prática? Essa é uma questão complexa, assim, porque a gente tem um modelo acadêmico que às vezes dificulta um pouco o artista estabelecer uma relação do trabalho prático e o trabalho acadêmico, assim, principalmente o formato final, né, que a gente tem que apresentar, apesar de que muitos professores são abertos a que esse trabalho seja apresentado de outras formas, a gente está dentro de um contexto assim formal e, né, de uma estrutura rígida que acaba, eu acho, interferindo muito nessa questão. Então, assim, por exemplo, no mestrado, quando eu entrei, né, a referência que eu tinha de colegas eram pessoas ou que tinham falado sobre o seu trabalho, mas num formato monográfico, né, de escrita acadêmica, mas também não encontrava ninguém que tinha feito no mestrado um trabalho artístico. Eu não conhecia. E aí agora, assim, só no doutorado que eu fui encontrar e descobrir né, colegas assim, em outros lugares que tinham isso em mente e tentavam propor isso, mas eu acho difícil você apresentar uma tese, é muito desafiador, assim, eu acho para o artista fazer isso num contexto em que ele encontra entraves, assim, por mais que o programa possa dizer assim, a gente aceita isso, ou os professores orientadores aceitem, eu acho que criar dentro dessa estrutura ainda é difícil para o artista. Mas eu sempre estabeleci de alguma forma uma relação, assim, eu acho que a relação ela existe desde antes, assim. Eu acho que o interesse pela imagem que me faz fazer a pesquisa tem a ver com o meu interesse pela imagem como artista, embora às vezes o tema seja diferente ou o propósito daquela pesquisa seja diferente. Mas agora no doutorado eu estou falando dessa pesquisa, dessa instalação que eu fiz com o Ricardo. Eu transformei um pouco o meu projeto para colocar essa instalação no centro da tese de doutorado e articulando as imagens que foram referência para a gente construir essa instalação. Então, é um trabalho ainda muito acadêmico, no sentido tradicional, mas, ao mesmo tempo, eu tentei fazer pintura durante esse momento, pensar de outras formas, pensar ao fazer a pintura também, e não só pensar escrevendo, né? Uhum. Meio isso. Pode falar, Então, Maísa. mandar sua pesquisa no doutorado. Ou eu não escutei desde o início a pergunta. Pode É, repetir? qual que é o
o tema de pesquisa no seu doutorado? Então, o tema é a instalação que a gente fez no Centro Cultural São Paulo. E a instalação é sobre a guerra contra o Paraguai, né? Entendi. E é uma guerra, assim, que gerou muitas imagens, assim, o acervo de imagens que estão dentro do contexto dessa guerra é muito grande. Então, quando eu e o Ricardo começamos a pesquisar, a gente separou, assim, com milhares de coisas que a gente poderia utilizar como referência e trabalhar. E aí eu pensei, eu vou então no doutorado, eu vou pesquisar isso de outra forma, eu vou pesquisar de uma forma mais crítica, assim, acadêmica. Mas aí acabou que a instalação é que definiu o meu percurso de escrita. Então eu comecei a perceber que a instalação que era mais o centro regia, assim, as relações ali dentro do texto. E aí, só a distância mostra-se os dentes. Você tem alguma imagem aí para mostrar para a gente? Tenho, claro. Vou colocar você aqui como co-host. Tá. Opa, peraí. Hortência, Oi. você deve conhecer o Donald Shaw. Não sei, acho que não. O Donald Shaw é um cara que contribui para a metodologia de pesquisa em arte e ele trabalha com a ideia de reflection in action, que é a reflexão em ação. É um caminho que trabalha justamente a pesquisa para a arte e onde o fazer, o objeto, o produto é derivado da construção artística também, né? Então, você tem o objeto artístico como produto. Você vai ter dois autores que vão falar sobre isso, o Donald Shaw e o Borgoff. Um é do design e o outro aliás, um é da música e o outro é do design. Mas Que eles falam legal. sobre a pesquisa em arte, porque, é igual você falou, a gente tem aquela tradição da pesquisa em arte, que seria o estudo sobre a arte, né? Que é o que é mais comum, que é uma reflexão teórica em algum processo da arte, e você tem a pesquisa em poéticas, né? Ou poeses, que já é a reflexão sobre o fazer artístico, né? E não necessariamente produz objeto. E você tem essa terceira linha defendida pelo Borgdorf e pelo Shaw, que traz essa vertente que eu acho que contempla um pouco melhor os artistas, que ainda não é muito aceita, igual você falou aqui, mas que já é contemplada na legislação da pós-graduação no Brasil, que é poder apresentar um trabalho final diferente de só o texto. Não elimina o texto, nenhum deles elimina um texto, mas esse formato que o Shaw e o Borgdorf propõem, eles são legais porque ele te permite que o processo gere um produto artístico final, né? Então, acho que para quem busca isso que a Camila falou, que é interligar a pesquisa e o trabalho pessoal em arte, eu acho que esse é o formato que mais contém. Tomara que as nossas academias comecem a dar conta disso, né? Eu acho. Interessante, depois eu vou olhar essas duas referências que você passou. Legal, obrigada. Então, mostra para a gente o Deixa eu... trabalho, essa instalação lá que você apresentou sobre a Guerra do Paraguai no SESC, ou no Centro Cultural de São Paulo, né? Compartilhei. Não sei se vocês estão vendo. Acho que agora deu, né? Aí. Deixa eu ver se eu acho uma imagem que seja mais aberta aqui. Esse compilado. Aqui dá para ver um pouco melhor. Assim,
a gente pensou todo um espaço, né, assim, de dispositivo que tivesse conjugado, assim, os trabalhos fazendo parte de um mesmo grupo, né, tipo uma instalação, né, assim. Não, a gente pensa os trabalhos separadamente, assim, na hora de falar sobre eles, mas eles formam esse conjunto, né? Tanto que tem essa apropriação da parede, assim, como um, um espaço, não só um espaço expositivo, mas um espaço onde a gente constrói o trabalho também em cima dele, né? Assim, e além disso, tem uma peça sonora, então o espaço ele fica com esse ruído, né? Por onde você anda, né? Quando você está passeando aí nesse espaço, e, e conecta, né? Assim, um pouco melhor um ponto ao outro, né? Da exposição. Então, assim, nessa parede grande, assim, tem uma montagem, né, uma colagem grande, assim, né, de uma grande proporção de materiais que a gente foi pesquisando ao longo desses anos, assim, que a gente trabalhou juntos. E aí a gente fazia uma reprodução em xerox, de acordo, né, assim, com tamanhos diferentes. Então, tinha, assim, núcleos que eram muito grandes, assim, né, 2 metros, e outros menores. E aí a gente distribuía isso nessas paredes da exposição, porque aí tinha essa parede e segunda parede atrás, a pessoa via, assim, o Centro Cultural São Paulo, não sei se vocês já foram lá, mas ele é um grande espaço aberto, assim, né, e você vê todos os andares, você consegue ver as coisas, assim, de onde você estiver. Então tinha essa parede externa que te convidava, né, lá de longe dava para ver, assim, que tinha alguma coisa ali, ao invés de ser o cubo branco, né, assim, que escondia, né, uma parte da sala. E aí essas imagens, né, assim, a gente fazia também interferências, então, assim, a gente pegava imagem de jornal e modificava o texto, ou modificava a própria imagem. Essa pilha de ossos aí, por exemplo, ela é uma imagem originalmente, a pessoa que está em cima dela é o Solano Lopes, que era o dirigente, né, da nação paraguaia naquele momento, que conduziu, né, essa guerra do Paraguai. E a gente transforma essa imagem, porque essa foi uma imagem antilopista, né, que circulou no pós-guerra também, e a gente coloca o Conde Deu no lugar do Solano Lopes para dar também uma perspectiva contrária né, assim, unilateral, né, na verdade, porque não é contrária, né, mas assim, envolvendo um personagem do Brasil, um personagem político, que foi o responsável por conduzir o finalzinho da guerra, quando o Duque de Caxias já não queria mais. Para ele já tinha terminado a guerra, ele não aceita ficar no Paraguai mais, para ele já tinha acabado, e Dom Pedro II falou assim, não, eu quero matar o Solano Lopes, para mim só termina nesse momento. Aí o Conde Deu substitui o Duque de Caxias. E aí é super sanguinário esse final da guerra, assim. É uma guerra toda sanguinária, mas assim, o final tem um aumento, assim, de contexto de violência, e aí a gente coloca a figura do Conde Deu, que para a gente nunca nunca aparece, né, como essa pessoa, assim, sanguinária, né? Mas ele tinha bem, assim, traços revanchistas, né, assim, e vingativos, assim, depois das batalhas. E é uma coisa que a gente estuda pouco no Brasil. Não estuda pouco, né? Tem muitas pessoas que estudam, na verdade, a gente aprende pouco na escola, né? Aí eu vou voltar agora aqui no início, que aí a gente vai... Aí tem esse momento, esse lugar aí, né, no meio da sala, essa mesinha que tem esses bonecos que são soldadinhos, né, remete a um jogo, né, de tabuleiro, mas também aos bonecos essas coleções, né, de soldadinhos
que as pessoas gostam de colecionar. Tem jogo também, né, de batalhas específicas que aconteceram, né, Segunda Guerra, tem da Guerra do Paraguai também tem. E aí a gente fez, assim, simulou uma batalha que a proporção de brasileiros era muito maior que a de paraguaios. Então aí foi um banho de sangue, assim, participaram crianças. E aí a gente tenta fazer, usando a cor vermelha e azul, a proporção que seria, né, de paraguaios e brasileiros. E aí a gente fez uma pesquisa sobre os uniformes, sobre a iconografia que já existia sobre isso, né, assim, como que os personagens eram retratados, aí mais de perto, assim, aí todo um trabalho de colagem com xerox, papel colorido, xerox e recorte, né. E você coloriu, você usou o papel colorido É o mesmo? papel colorido que colore, é tipo, Hum, a parte que você, né, que assim, que a gente quer que seja vermelho, tem que cortar o papel, imprimir sobre o papel vermelho, né? entendi. Uhum. O Xerox, ele permite Ok. isso, né? E aí os paraguaios, né, assim, com as roupas caracterizados, assim, descalços, quase sem, desarmados, né? E a parte de trás é que identifica quem, o azul e o vermelho, né? Além do uniforme, né, que distingue também Uhum. essa cor, essa coloração também diferente. Aí esse trabalho, né, essa peça chama Agora Sim, é uma propaganda assim da Lei Áurea, né? E, e aí esse é um assunto que também se entrelaça com o final da guerra contra o Paraguai, porque os soldados negros que foram para a guerra, eles voltavam alforriados. E aí tinha um... E a luta abolicionista estava acontecendo ao mesmo tempo. Então esse foi um assunto muito em voga nesse momento. E aí a gente pega essa imagem, que é uma imagem de conciliação, né? E interfere nela, fazendo esse rasgo, assim, né? Que até chegar no limite ali da mão representada aí, né, um de mão dada com o outro. E aí no doutorado eu já fiz uma pesquisa sobre isso, vi imagens assim também durante a guerra de secessão nos Estados Unidos. Também aconteceu isso no norte. Eles usavam esse tipo de imagem de conciliação do negro com o branco para, né, dentro do contexto ali da luta, né, do sul com o norte. Mas, assim, né, os contextos são muito Isso diferentes. é em tecido? É sobre tecido, né? É uma Então, impressão em tecido. esse rasgo, ele foi feito... Ah, agora dá para ver melhor. Ainda Uhum. é. Porque parece que está costurado quando está de frente. É porque é um rasgo, assim, feito Você faz assim, né? na mão mesmo, assim, não foi Uhum, cortado, aí dá uma impressão. É uma impressão digital em tecido. uhum. Aí essa serigrafia já é uma reprodução de uma pintura de um pintor uruguaio, e aí a gente reproduziu em 4 cores, né, fazendo as camadas, né, de sobreposição na serigrafia, e atrás, na verdade, com uma primeira camada cinza, tem uma fotografia de uma indígena, que também é uma fotografia feita no contexto da guerra, porque tinham fotógrafos que iam junto, né, nos acampamentos, e algumas companhias fizeram investidas assim para depois vender, né, essas imagens como cartões de visita, que era uma forma que circulava a imagem na época, assim, um pequeno formato, 15x9. E aí a gente traz também esse assunto dos indígenas presente nesse contexto, porque tanto o lado paraguaio, né, que tinha muito mais indígenas, como é que fala, diferente do Brasil, porque eles estavam circulando mais na sociedade, né, assim, paraguaia, né, teve uma mistura que não, por exemplo, eles falavam Guarani, né,
O Guarani, ele até hoje se encontra no Paraguai algumas coisas escritas em Guarani, algum produto que vem alguma coisa escrita em Guarani e tal. E aí, até na época, eles faziam jornais escritos em Guarani, porque, além de ser uma propaganda, também para acessar as pessoas, né? E no contexto brasileiro, isso muito separado, né? Os indígenas que participaram como soldados brasileiros era por meio de alianças, assim, porque aí já tinha uma separação muito grande, né, entre o governo imperial e os povos indígenas ali da região, né? Então a gente traz assim essa outra camada, né? Uma mulher, as duas mulheres elas têm o mesmo gesto, não dá para ver exatamente aqui, mas se a gente vê a fotografia, esse gesto das mãos, uma pousada sobre a outra, mas em posturas ao mesmo tempo completamente diferentes, né? É uma alegoria, né? Uhum. E é uma imagem mais empática, né, ao povo paraguaio. E no Brasil a gente praticamente não encontra imagem empática, assim. Então a gente quis trazer também esse contexto para dentro da instalação, apropriando, né, dessa imagem. Sim. Eu não sei se continuo falando ou se eu só mostro, se querem fazer pergunta. Pode continuar, tá ótimo. Interessante. Aí essa peça chama Sobre Esse Mesmo Chão, aí a gente pegou imagens só dos pés, né, das pessoas de fotografias, né, em lugares diferentes, algumas em acampamento, e algumas são poses, né, são prisioneiros, eles faziam fotos, né, retratavam, levavam o prisioneiro para ser fotografado junto com o oficial, né, o oficial pegava esse prisioneiro e meio que Tipo um troféu, né? é um troféu, mas ao mesmo tempo essa pessoa passava a acompanhar ele, meio como um serviçal, assim, Um ou, lacaio. ou então eles se incorporavam na própria, no próprio grupo, assim, de soldados brasileiros, ou ficavam operando máquinas em embarcação, enfim, eles faziam coisas assim dentro do acampamento e tinha uma relação até amistosa, assim, tem algumas imagens que a gente percebe isso, assim, que amistosa no sentido assim, eles conviviam dentro do acampamento não como inimigos, a partir do momento que viravam prisioneiros, né? Uhum. Tinha uma circulação, assim. E o chão é com espelho, né? Então dá para ver o pé de quem visita também. Acaba Exatamente. por colocar o espectador também na mesma situação da fotografia, né? É uma forma de atualizar a imagem, se pensou um pouco nisso, assim, como que essa imagem podia também ser atualizada, né, ao máximo, é o espelho, né, trazendo a imagem do presente, assim, Uhum. e aí fica uma espécie também de uma montagem, né, que é um pouco a operação que a gente mais utiliza, assim, né, desses pés das pessoas que visitam com esses pés dessas fotografias, né. Uhum. Interessante. Aqui é um conjunto que a gente apropria da fotografia e muda a legenda. Então, é um comentário um pouco sobre a própria existência da legenda dentro do arquivo, que assim, é completamente... A gente costuma aprender que a legenda fotográfica é neutra, mas, na verdade, ela não é, né? A gente aprende que as legendas no jornal também, né, assim, elas são só um comentário assim seco sobre aquilo, informa alguma coisa para o espectador, mas na verdade ela é um texto muito mais complexo, né? E aí a gente pegou, tem um livro que chama Genocídio Americano sobre essa guerra, feito por um jornalista brasileiro, o Júlio Chiavenato, que lançou esse livro durante a ditadura no Brasil. E ele foi muito aceito, assim, foi um livro que vendeu muito. E ele conta
a história da guerra meio do ponto de vista dos paraguaios, assim. Uhum. E aí, assim, não é um livro de história, não é um livro histórico, o pesquisador não é um historiador, mas é um livro que circulou muito. E os trechos, assim, os títulos dos capítulos são muito, assim, parecem títulos de jornal, assim, manchete, traz para captar, assim, o espectador. Então, a gente usou muito esses títulos dos capítulos dele dentro da instalação, mas num choque, assim, com as imagens, né? Então, assim, essa ideia de pacificação... Peraí, que não foi para o próximo. Essas imagens que eram de acampamento, mas que a gente não vê direito, porque a fotografia era muito... Fazer fotografia nesse momento era caótico, né? A gente consegue ver que lá atrás tem uns acampamentozinhos, umas barraquinhas, mas praticamente a gente vê essa natureza seca, né? Esse território seco. E aí a gente traz o texto confrontando essas questões da própria fotografia. Uhum. A questão do Paraguai, né, ficar arruinado e essa ruína, como depois dessa reconstrução desse país, que até hoje, assim, é um país que tem muita dificuldade, né, de se manter dentro, né, economicamente, assim, e politicamente, né, como que seria a invenção desse futuro, assim, a partir disso. A ideia de uma infiltração inglesa, que é meio um mito, assim, de que a Inglaterra teria um interesse, mas que, assim, hoje em dia os historiadores não concordam, né, mais com essa tese. Quer dizer, na verdade, tem um autor argentino que foi meio quem mais falou essa tese, que ele até hoje ele está velhinho, ele defende isso ainda, mas é muito contraditório, assim, as questões dessa guerra são muito controversas, né? Essa situação dos prisioneiros, né, que, assim, sempre é uma situação, obviamente, né, muito desumana. Aí tem uma imagem os passarinhos que eram correios, assim, e a gente fica muito encucado com isso, assim, o cara carregando uma gaiola, assim, parece super esquisito, né? E a gente ficou muito interessado nessa imagem, assim. E fora também, por exemplo, essa aí, né, quando tudo se aprende na prática, o exército... Hã? Trincheira, né? Essa trincheira, assim, que meio que, assim, eles iam aprender tudo na marra, assim, o exército brasileiro era super despreparado, assim, para a guerra. Uma guerra que o Brasil não esperava, assim, né? Uhum. Nos preparou para isso, e foi, né? Um tratado ao corpo de delito, porque a aliança que o Brasil fez com a Argentina e o Uruguai era uma aliança para arrasar o Paraguai, assim, já desde o início, e aí foi super escandaloso, né? Circulou em jornal e tal. Essa peça aqui já é um conjunto de fotografias que aí eu e o Ricardo, a gente quis levar esses textos para o presente ainda mais, assim, colocar isso na cidade como uma possibilidade de leitura desses textos hoje. Então, assim, tem um choque em algumas frases que ficam esquisitas, mas ao mesmo tempo elas fazem sentido hoje por algum motivo, por outros motivos, né? Uhum. Então, por exemplo, quando os pobres vão à guerra, não falta ouro, né? Sempre tem dinheiro para financiar a guerra de alguma forma, né? Assim, no mundo, ou e o ser humano como né, como que a máquina do capitalismo também se alimenta disso, né? Uhum. A questão do imperialismo que é levada, que a Venato traz, né? E aí a gente recoloca ela de uma forma atual, né? Essa frase que estava lá na legenda da fotografia, a gente põe também, inscreve ela no muro. Legal. Ô, Então, gente, só diga. interromper um pouquinho, a gente já está caminhando para o final, tá, Hortência? Tá Aí bom. você pode ir falando, quem quiser ir perguntando
né, para a Hortência durante o processo, fica à vontade, tá? Pessoal, pode me interromper a qualquer momento aí. Uhum. Bem, eu tenho uma pergunta, Hortência. Se você tem alguma relação com a música, assim, se você toca algum instrumento, ou se você canta, porque eu vi uns trabalhos seus de partitura, uns cadernos. Ah, tá. Uns desenhos, né, que eu fiz na época. Sim, eu tenho na verdade, assim, eu estudei música desde criança, assim, mas de uma forma muito informal. E aí, ao longo da vida, sempre foi assim, a relação muito informal com a música e tal. Eu tenho 2 irmãos que são músicos. E aí, depois de um tempo, eu resolvi voltar, assim, a estudar. E aí, retomei isso um pouco. Uhum. Mas é como uma coisa paralela, assim. Até que nessa instalação sonora, a gente teve um flerte, assim, com tentar pensar um pouco como que seria trabalhar com objeto sonoro, né, assim. E aí a gente convidou até um artista, que é o Felipe Martins, para fazer com a gente e pensar isso, mas ainda é uma peça muito mais, eu acho, dentro das artes que a gente que visuais não comporta mais, né? É verdade. Essa arte contemporânea, assim, do que no campo da música, assim. Uhum. E o Celso quer falar alguma coisa? Ele sempre tem algum comentário. Hein, Celso? Fala aí com a gente. Ele está mutado. Tá assim. Hortência, prazer, eu gostei muito do trabalho, eu achei essa carroça fantástica, eu acho que essa carroça, eu fiquei até inspirado a montar uma para a gente levar para o rolê das manifestações. Legal. Fiquei muito, porque eu também tenho uma trajetória, vamos dizer, no ativismo que é longa. Começou com os processos com a juventude e desde então não parei. E no ativismo eu sempre trabalhei muito com a arte. Talvez você conheça o coletivo Alvorada, os panos de chão, os Sim. adesivos, as faixas amarelas gigantes. Claro. Né? E depois o Projetemos também. Né? E outra coisa é a questão do agenciamento dos arquivos. O meu trabalho também na pós-graduação chamou Horizontes da Resistência, Inventário, Testamento Imagético. Eu acompanhei 4 grupos políticos visuais em Belo Horizonte, de 2016 a 2018, e fiz um inventário das imagens que esses grupos trabalhavam na rua. E foi legal, porque, voltando à conversa do formato, a Luíse topou que o trabalho fosse apresentado em forma de uma cartografia que eu fiz em formato de livro de artista, de folhas soltas, e eu acabei imprimindo essas imagens em adesivo vinílico. Então, eu fiz um livro de folhas soltas com as imagens que vieram da rua e devolvendo o livro para a rua. Né? E muita gente, e esse lugar do artivismo, né, que muita gente chama do artivismo, ele fica também num lugar meio limbo, assim, porque muita gente na arte fala mal, fica naquele lugar que não é nenhuma coisa, às vezes, nem outra, né? E tem uma visão, às vezes, pejorativa do artivismo, que eu acho que vem diluindo aos poucos, que é aquela visão de que o artivismo é uma peça panfletária, né? Eu acho que seu trabalho, vários trabalhos trazem... eu não prefiro não chamar de artivismo, eu acho que esses rótulos não me dizem muita coisa, mas o que o trabalho me diz é o quê? Que justamente que o que interessa é esse agenciamento da memória,
né, que eu acho que é uma coisa que eu trabalho também, tem muito a ver com o meu trabalho. Eu fiz grupo de pesquisa da PIT também muito tempo, que ela sempre lida com arquivo, memória, monumento, né? Quando eu fiz, chamava, inclusive, arquivos migratórios, cicatrizes na memória, não era estratégias na era da catástrofe ainda não. Uhum. E... eu também faço, assim, legal. faço parte também, a gente é... E aí foi assim, com a PIT que eu comecei a conhecer Derrida e outros autores que vão falar do agenciamento do arquivo, né? De como que os museus, os arquivos são um processo de agenciamento da memória. Eu fazia isso sem saber o que eu estava fazendo, né? Na verdade. Depois eu fui instrumentalizando. Então, assim, para além de achar o trabalho muito incrível, porque a Guerra do Paraguai é também uma coisa muito interessante para mim, né? Eu fiz uma tradução, uma releitura, uma tradução intersemiótica de vários textos do Feliciano Centurion, que é um artista paraguaio, muito parecido com o Leonilson, né? Ele contraiu o vírus da HIV, ele bordava as frases nas suas toalhas, nos travesseiros, né? E aí eu fiz uma série de GIFs animados que chamam Centurion Talking, justamente só trazendo o texto dele para uma palavra animada, né? E me choca muito, porque a Guerra do Paraguai quase extinguiu a população masculina paraguaia, né? Mataram homens e meninos. E isso foi, se não me engano, é quase mais de 90%. Né? Então, e aí isso me fez pensar também aquela figura da mulher, né? Daquela indígena ali que parece que está grávida, né? Ela está com o filho nas costas. E aí toda essa situação, né? Eu acho que a imagem é muito potente. Ela traz um simbolismo ali, eu acho, visual, né? Que a gente pode associar com uma moema, com uma coisa ali desse simbolismo indigenista, inclusive. Mas, para mim, ela impacta muito justamente sabendo dessa história, né? Saber desse complô para acabar com o Paraguai, que era um país que mais se desenvolvia de maneira autônoma naquele momento. E, então, a Inglaterra subsidia uma guerra, né? Articula uma guerra para acabar com isso, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso, não só com o nosso passado, mas com o nosso presente, nosso futuro, que é essa coisa do caudilho, né? E acho super importante trazer esses arquivos e reescrever eles igual você fez ali, né? Você e o Ricardo. Então, acho que isso é um trabalho, gostei bastante, fiquei bem impressionado, assim. Acho que não tem nada para falar, não, só elogiar mesmo. Obrigada. Não, isso que você falou aí, que, né, sobre a narrativa histórica, né, é uma coisa que esses elementos, assim, que a gente tem em mente, né, sobre essa guerra também, uma coisa que eu fiz na tese foi isso, assim, retomar isso e ver como que a historiografia atual já está tratando esses assuntos, por exemplo, a mortandade masculina, a história da reconstrução através das mulheres. Então, assim, em parte também tem muitos mitos, assim, em torno disso, sabe? Que o Paraguai se apropriou durante uma reconstrução a construção da memória no pós-guerra, ela foi muito complexa, né? Muitos atores ali em disputa por essa memória. Então, assim, a mortalidade acho que não chegou a 90%, mas é muito alta mesmo, mas que dentro de uma geração mais ou menos equilíbrio demográfico, assim. Mas isso que você falou, né, por exemplo, essa imagem, ela fala disso, né? É uma mulher sozinha, todos os homens mortos e ela como uma sobrevivente. Então, essa é uma imagem realmente emblemática do que se pensava no pós-guerra, assim, no finalzinho desse momento. E teve essas mulheres também, que tem monumentos às mulheres que reconstruíram o país e tudo mais, mas às vezes
os mitos, né, envolvem a gente de uma forma que acaba que a gente vai mais escondendo a história, né, ou as múltiplas memórias envolvidas do que clareando, né? Mas isso é uma coisa que a própria Guerra do Paraguai tem como especificidade, assim, dificuldade de se relatar isso, e muitos autores, tem muita bibliografia, mas é isso, assim, só para complementar que também é um trabalho que eu fui fazer no doutorado também, em torno dessas imagens, esses assuntos aí que você citou. Maravilhoso. Muito bom, gente. Agradecer, Hortência. Obrigada a vocês aí pela oportunidade. E obrigada pela presença, por falar sobre o seu trabalho, porque a gente às vezes vê o trabalho pronto, né, e não sabe como que é o processo. Acho que o Intercâmbio no Inferno tem tido esse papel, né, de mostrar um pouco do processo artístico, de como o artista pensa, né, e de como a pessoa traz esse trabalho para o mundo, que é o que fica um pouco nas escondidas, né, que fica dentro do ateliê ou até dentro da cabeça e tudo. Muito obrigada por ter aceitado o convite e obrigada por todo mundo que está participando aqui com a gente ao vivo e a galera que vai assistir depois no YouTube. Né? Eu queria agradecer vocês também, na verdade, parabenizar, né, por esse trabalho, que é a oportunidade da gente ter um diálogo assim, com os artistas, isso que você falou, né, nesse momento tão importante, né? Antes, né, como estava a pandemia mais no momento pior, né, a gente sem poder se encontrar e vocês fazendo um trabalho enfim, de compartilhamento de ideias, de produção, de mostrar o que está acontecendo na mente, né, das pessoas e a possibilidade de estar junto de alguma forma, né? Isso. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e espero que continue aí por outros. Obrigada, Hortência. Semana que vem tem mais, gente. Isso. Legal. Astral, semana que vem. Exatamente. Obrigada aí. Valeu. Até semana que vem. Um beijo. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.